O título dessa mensagem, que eu pretendo dividir ela em pelo menos dois blocos, né? O primeiro é a cruz e o segundo é a mesa. O título seria Entre a Cruz e a Mesa, como dois símbolos da experiência, do pensamento e da reflexão cristã. Toda a reflexão que envolve o cristianismo, ela é toda tomada de simbolismos e de determinados rituais. Então, a cruz aqui nesse momento, eu queria trazer ela não de um ponto de vista somente do fato da cruz, do madeiro, mas trazer ela do ponto de vista de um símbolo que tipifica algo da nossa existência. Então, é de certa maneira um símbolo que possa dizer para nós sobre uma determinada realidade. Quando a gente vai lá para os gregos estudar, e a gente estuda, por exemplo, a história do Narciso. O Narciso, aquele jovem que nunca havia se visto e em determinado momento ele vai num rio, num riacho, e ele contempla a sua imagem. Quando ele contempla a sua imagem, ele vê o quão ele é belo, ele começa a se amar demasiadamente, ele mergulha nessas águas e ele morre afundado nessas águas em busca da sua própria imagem. É óbvio que essa história, evidentemente, ela carrega um peso simbólico sobre uma realidade existencial. Como assim, Daniel? Olha só, o narciso depois se transforma em um conceito que nós chamamos de narcisismo, quer dizer, aquela pessoa que só pensa nela mesma, que se afunda muitas vezes, não consegue construir relacionamentos, não consegue ter um bom relacionamento na sua profissão, não consegue ter um relacionamento razoável na sua família, porque ela todo instante está com o seu olhar voltado para o seu próprio umbigo, buscando a imagem de si mesma, né? Então é uma história simbólica que tipifica uma realidade existencial. Então a cruz aqui ela vai ser tomada como um símbolo que tipifica uma realidade existencial cotidiana do nosso dia a dia, ou da existência da humanidade. No Antigo Testamento, a cruz ela é símbolo da maldição, ela é símbolo da condenação, ela é símbolo daquilo que os seres humanos têm a capacidade de realizar em relação ao seu semelhante, que julga diferente de si. Então, o que eu estou querendo dizer basicamente, o que fica mais evidente, é lá naquela passagem do bom samaritano. Se você se lembrar bem, naquela passagem, aquele homem que está à beira do caminho, ele não foi destruído, predado, né, machucado, ele não foi destruído por um lobo, por uma matilha, por um urso, por um leão. Ele foi destruído pelo próprio homem, pelos seus semelhantes. Né? O Thomas Hobbes, que é um filósofo do século XVI, XVII, se eu não me engano, filósofo inglês, ele, ao contemplar uma guerra civil na Inglaterra que ceifou um terço da população morreu em uma guerra interna de um país, né? Disse uma frase, né? Ao contemplar aquilo e formular sua teoria filosófica, política, ele diz assim, olha, o homem é o lobo do homem. Né? Então, eu queria trazer esse elemento da cruz como esse elemento que demonstra para nós que o homem tem a capacidade de ser o predador de si mesmo, de ser o predador dos seus semelhantes. A cruz no Antigo Testamento ela é uma condenação, certo? Lá em Deuteronômio a gente vê que a cruz é uma condenação. Agora, a questão é, a cruz é uma condenação no Antigo Testamento. Por que a cruz, então, é um símbolo do cristianismo? Por que o cristianismo, então, tem demasiada afetividade, afeto pelo símbolo da cruz? Porque a cruz, ela sempre significou uma maldição. A cruz, na época de Jesus, ela é uma condenação romana. Ela evidencia a nossa capacidade de envergonhar o outro, de dizer ao outro, olha, você é uma vergonha. Mas a cruz, então, ela tem dois aspectos. Né? Ela é a revelação, a demonstração simbólica da nossa capacidade de oprimir ao outro, e ela também é a realidade, tipifica a realidade de que nós somos oprimidos na realidade social, comportamental, política, econômica. Então a cruz ela tipifica uma vida sem Deus, no sentido de que
nós somos capazes de destruir os nossos semelhantes, nós muitas vezes somos destruídos pelos nossos semelhantes, e por isso a cruz ela representa exatamente esse lugar de uma vida sem Deus, que é a nossa capacidade então de destruir o próximo. Eu acredito que isso tenha ficado bastante claro nessa breve exposição que eu estou fazendo para vocês aqui. A cruz ela é símbolo da maldição e da condenação, da nossa capacidade de oprimir e ser oprimido, da nossa capacidade de destruir, da nossa capacidade de ser algozes dos nossos semelhantes. Agora, olha só, em Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. No apóstolo Paulo, a impressão que eu tenho é que ele dá um tom mais festivo a essa imagem da cruz, na medida em que a cruz, então, ela vai representar a partir desse momento uma glorificação. O que ela tinha do ponto de vista estético, de feia no Antigo Testamento, no apóstolo Paulo, essa cruz, ela ganha flores, ela ganha flores que nascem no seu tronco, ela ganha cores que são pintadas no seu tronco, ela ganha uma certa beleza que ela não tinha até então. Então, o apóstolo Paulo, ele ressignifica a partir de Jesus o sentido e o significado da cruz. É como se ele subvertesse a ordem, como se tivesse um giro copernicano, né? Olha, a cruz ela já não mais será vista dessa maneira, ela será vista de uma outra maneira, ela será vista por uma outra perspectiva, né? Aquela imagem dos 6 no chão, né? Enquanto um está desse lado, está olhando 6, o outro está do outro lado e está olhando 9. Quer dizer, a partir do ponto em que você se localiza, você enxerga a mesma realidade de maneiras diferentes. De igual forma, o Antigo Testamento, a cruz, ela é um símbolo de uma existência sem Deus, da capacidade do ser humano em destruir, em odiar, em oprimir, em ser oprimido, em condenar ao outro, ao próximo. No Novo Testamento, então, a cruz ela parece ganhar um novo sentido, porque está falando sobre a nossa existência de antes e depois de Jesus. É por isso que divide. São 2 modelos existenciais. São 2 perspectivas diferentes da vida. São 2 realidades diferentes de como se comportar diante dos seus dias, diante da sua trajetória. Né? Como você se comporta? Você é um ser humano que vive a cruz no Antigo Testamento ou você é um ser humano que vive a cruz a partir de Jesus? Então Jesus ressignifica a cruz porque ele ressignifica a existência. Então aquela cruz que era sinônimo da opressão, né, da capacidade de nós oprimirmos e de ser oprimido, essa cruz agora em Jesus não é a capacidade de condenar o outro, mas ela simboliza a capacidade de não condenar, de absolver ao outro, de absolver os nossos pecados, de perdoar os nossos pecados. A cruz que tinha o sentido da condenação, agora ela tem o sentido e o significado do perdão. É uma nova concepção e uma nova maneira de levar os seus dias, de levar a sua vida. Jesus disse para Nicodemo, certa feita, que se um homem não entrasse dentro do ventre da sua mãe, ou seja, se ele não nascesse de novo, ele não teria como ver o reino dos céus, né? O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é exatamente isso, que não tem como nós continuarmos dizendo ser cristãos se nós não conseguimos subverter a ordem da cruz do Antigo Testamento. O tipo simbólico existencial da cruz, isso é, da condenação, da capacidade de oprimir e ser oprimido, da capacidade de deflagrar o outro, de destruir o outro, de sepultar ao outro, de acabar com a vida do outro. Não tem como nós permanecermos sendo cristãos se essa cruz, esse modelo existencial, ele não é subvertido, ele não é transformado, feito outra vida, feito uma nova existência. Então, a cruz de Cristo é uma cruz com um sentido novo,
com um sentido de vida que não é mais o da condenação, mas é o sentido da vida que é o sentido do perdão. Que não é mais o sentido da cruz, que é o sentido do ódio, do desafeto, da morte, para o sentido agora da vida, do afeto, do coração de Deus sendo derramado sobre a vida da humanidade. É por isso que aquela passagem, eu encerro aqui essa tipificação, né? Passagem onde diz que Jesus expirou. Né? O ato de expirar é visto como uma morte, né? É visto como, olha, acabou o fôlego. Na verdade, a cruz naquele momento ela é ressignificada de sentido porque o último fôlego, por assim dizer, de Jesus que saiu da cruz, na verdade foi um tufão, um vendaval, um furacão de vida que estava saindo e sendo derramado por toda a humanidade. Então, a cruz de Jesus, ela tipifica um novo modelo existencial, uma nova forma de ser humano, de existir agora não mais para ser aquele que condena o irmão, não mais para existir agora sendo aquele que agride ao irmão, que calunia o irmão, que deixa o irmão na beira da estrada, não mais para ser o homem, o lobo do homem, como Thomas Hobbes disse ao olhar para a guerra civil na Inglaterra, não mais para promover a guerra, a competição, a destruição, né? o combate entre semelhantes, mas justamente para o inverso disso. Quer dizer, Jesus, essa é a revolução, a verdadeira revolução do amor, né? É algo que transforma a realidade. Não mais agora para a condenação, eu não sou mais o lobo do meu irmão, o predador do meu irmão, mas agora eu sou um contribuinte do meu irmão. Eu sou alguém que está aqui para oferecer. Né? Essa é a ideia da cruz. A cruz de Cristo representa o oferecimento. Né? Tinha até uma propaganda que dizia oferecimento no jogo de futebol, né? Em determinados momentos fala oferecimento especial de tal empresa. É o oferecimento especial de Deus para nós. É Deus oferecendo a nós e dizendo, olha, existe um novo modelo. Então, a cruz, ela é um símbolo fundamental e central da reflexão cristã. É por isso que eu li esse texto para vocês, dizendo, olha, a cruz, lá em Deuteronômio, ela representa vergonha, ela representa desprazer, ela representa dor, ela representa sofrimento, ela representa opressão, ela representa a capacidade de sermos oprimidos, de destruirmos ao próximo. Ela é destruição, ela é morte. Mas a cruz de Cristo ressignifica, e por isso ela é o grande sentido do Evangelho, porque ela é o símbolo da vida, do oferecimento de Deus por nós, a capacidade de perdoar. Eu não preciso mais de ser o predador do meu irmão, eu posso ser aquele que tira o jugo do meu irmão, que alivia a vida do meu irmão, que perdoa o meu irmão, que ajuda o meu irmão. Eu posso ser aquele que é semelhante a Cristo na vida do meu semelhante, e não semelhante ao diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Logo mais nós temos a segunda mensagem.